meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e hoje serei a professora de língua portuguesa de vocês, do 9º ano. Antes de começarmos, eu queria apresentar Anderson, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossa aula muito mais acessível. Lembrando também que nossas aulas estão presentes no canal do YouTube Educa Recife. E lá elas estão divididas em anos. Então vocês podem ver nossas aulas, rever, comentar, tirar as dúvidas. E hoje vamos continuar a estudar tutorial, certo? Então, vamos primeiro revisar. O que é tutorial? Vocês lembram? Tutorial é uma ferramenta de ensino ou aprendizagem podendo ser tanto um programa de computador quanto um texto, contendo ou não imagens, que auxiliam o processo de aprendizagem, demonstrando passo a passo o funcionamento de algo. É um texto instrucional que circula na internet em forma de vídeo, mas não só vídeo, tá? A gente também tem texto, a gente tem imagem e texto. É um gênero da cultura digital. Pode versar sobre qualquer tema, educação, maquiagem, trabalhos manuais. Qualquer um, com conhecimento técnico ou não, pode produzir um tutorial. E essa pessoa que produz o tutorial é chamado de tutor, ou professor, a depender do objetivo, tá? Então, lembram que a gente viu na aula anterior que o tutorial pode ser sobre qualquer tema? Então, vamos pensar na situação a seguir, tá? Dalva, Ana e Malu são mãe e filhas de idade e necessidades diversas. As crianças têm, respectivamente, 9 e 2 anos de idade. Dalva, um dia, saiu para jantar e precisou fazer uma maquiagem especial. Porém, há anos não fazia mais do que o básico de maquiagem. Perdida sobre o que fazer, perguntou à sua amiga Lília se ela poderia ajudá-la. Lília, infelizmente, não podia ajudar pessoalmente, mas indicou um canal de vídeos tutoriais de uma blogueira que arrasava na maquiagem. Então, eu pergunto para vocês agora, vocês já viram, vocês já passaram por uma situação semelhante de precisar aprender algo na pressa, de precisar até mesmo aprender a fazer uma maquiagem diferente, ou uma comida diferente, ou consertar algo específico? A gente passa por isso todo dia, né? E é o que Dalva passou. E ela assistiu o tutorial e, satisfeita e pronta, saiu para jantar, deixando as meninas com a madrinha das crianças. Esse é o caso 1 de uma necessidade de tutorial. Ana, curiosa sobre um papel que viera junto à fantasia que ganhara de seu tio, abriu para ler o que era, enquanto Malu, que ganhara blocos novos, estava um pouco perdida. Ele, o tio, lhe preparara um tutorial escrito para que ela praticasse a leitura sobre como usar o uniforme de heroína e como combater os monstros e salvar o dia. E o que será que estava escrito? Use seu uniforme para o bem. Obedeça a sua mãe, as super-heroínas sempre o fazem. Lute como uma garota. Você vai conquistar o mundo. Quando estiver com medo ou insegura, peça ajuda. Ajude sua irmã, ela precisa de você. Então, o que a gente pode reparar na linguagem dessa carta instrucional? A gente pode notar o uso dos imperativos. E a gente vai ver mais sobre isso na próxima aula, tá? Tocada pela última instrução de seu tio, que era ajude sua irmã, Ana resolve explicar para Malu, oralmente e materialmente, como usar os blocos. Encaixe os blocos, Malu. Então, Ana, verbalmente, ela dá uma instrução à irmã mais nova. E mesmo não sendo algo extremamente complexo, cheio de etapas, a gente pode dizer que sim, essa instrução oral é um tutorial, é uma instrução. É curtinho, mas funciona, né? Então, como podemos notar na história, as 3 personagens precisaram de tutoriais diferentes de acordo com as suas necessidades. Dalva assistiu a um vídeo tutorial de maquiagem. Ana leu um tutorial escrito.
E Malu ouviu as orientações verbalmente. Então, eu percebi agora que a gente teve um probleminha com o material e eu vou pedir para vocês 2 segundinhos e eu volto bem rápido, tá? Bem rapidinho. Pronto. Agora, voltando, que a professora esqueceu de atualizar o material. Acontece, gente. Acontece, desculpem. Continuando. Ó, então, na história a gente percebeu o quê? Que as 3 tiveram necessidades diferentes, não foi? E precisaram de tutoriais diferentes. Daí, agora a gente vai fazer o quê? Eu escolhi um tutorial sobre exercícios físicos e pedi para a professora Viviane gravar um áudio para a gente, narrando o passo a passo. Então, a gente agora vai fazer ao vivo, eu e vocês, as instruções do áudio, tá certo? E é bom que a gente aproveita, mexe o corpo, a coluna, dá uma liberada, uma acordada para prosseguirmos, tá certo? Vamos lá. Sente-se em uma cadeira com a postura ereta e incline a cabeça para o lado. Mantenha uma mão segurando a cabeça por 20 segundos. Agora, com a outra mão, faça para o outro lado. Em seguida, ainda sentado na cadeira, estique os braços para o alto o máximo que conseguir, também por 20 segundos. Em seguida, cruze uma perna e estique o corpo para frente com as mãos estendidas ao lado do corpo, por 20 segundos para cada perna. Primeiro à direita. Agora faça o mesmo movimento com a esquerda. Para soltar a musculatura e a tensão das costas, entrelace as mãos e estique o corpo para frente por 20 segundos. Para alongar a musculatura dos braços e dos ombros, cruze os braços na frente com um esticado e o outro dobrado por 20 segundos para cada lado. Primeiro o lado direito. E agora para o lado esquerdo. Foi um tutorial breve, bem curtinho, mas que nos ajuda o quê? A mexer a nossa coluna, alongar, dar uma esticada, principalmente a gente que passa tanto tempo sentado, né? Ou estudando, ou trabalhando. E aí, eu esqueci o passador. Pronto. Vamos lá. Vocês perceberam que, independente da forma, todos os tutoriais que vimos possuem elementos em comum? Tanto os tutoriais da historinha, tanto o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque eles são textos injuntivos. E o que são textos injuntivos? São aqueles que apresentam predominantemente orações com o uso de formas verbais no imperativo, indicando ordem ou pedido, organizadas em uma ordem que favoreça a realização da ação solicitada. Quando eu digo que organizadas em uma ordem, eu quero dizer a ordem da frase. Então, organizadas de modo a destacar
a ideia de instrução implícita no verbo no imperativo, tá? Desse modo, um texto injuntivo que faz uma súplica ou um pedido pode, anteriormente, utilizar o tipo expositivo para apresentar uma determinada situação ou o dissertativo para defender um ponto de vista e, em seguida, fazer a solicitação. Por exemplo, no tutorial em áudio que nós ouvimos, a gente tem o quê? A gente tem uma explicação do movimento e aí depois uma ordem para executá-lo. E aí, esse é o exemplo de quando a gente usa o tipo expositivo. A gente vai primeiro descrever o que deve ser feito e depois a ação, tá? Quando a gente tem essa situação com o dissertativo, é quando a ordem ela vem precedida de uma argumentação, ela vem precedida de uma justificativa. E aí, a gente pode se organizar em uma ordem cronológica das ações instruídas. Então, a gente pode ter primeiro faça isso, depois faça aquilo. Desse modo, o leitor obedece não apenas às solicitações, como também à ordem na qual estão estruturadas. E aí, há muitas aulas atrás, a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo os agrupamentos de gêneros textuais. Vocês lembram disso? Caso não, a gente pode sempre revisar de novo. E aí não se estressem, porque a revisão faz parte da produção de conhecimento. É importante que a gente veja, reveja e exercite, tire dúvida, tá? Então, agrupamento textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas, objetivos e finalidade do texto. Então, quando eu digo que um texto pertence a um agrupamento textual da ordem do narrar, por exemplo, eu quero dizer que o objetivo, a finalidade, a estrutura desse texto tem como função, esse texto tem como função contar uma história, narrar. Quando eu digo que ele pertence ao agrupamento de gênero da ordem do instruir, que é o caso, a gente tem o que? Gêneros que possuem em sua estrutura a função de instruir, de orientar. E aqui eu trouxe os agrupamentos de gêneros, tá? Então, a gente tem os agrupamentos de gêneros textuais da ordem do narrar, da ordem do relatar, da ordem do argumentar, da ordem do expor e da ordem do instruir e descrever. Então, vejam, a gente tem os gêneros textuais que pertencem a esses agrupamentos. Os gêneros textuais são formas mais ou menos estáveis e são materializações, né? E são materializações dessas funções. Quando a gente diz que o texto instrucional pertence à ordem do agrupamento de gêneros do de instruir e descrever, é um título enorme, né, gente? É um caminho teórico, assim, bem comprido, mas é simples. Eu quero dizer que esse agrupamento, ele reúne os gêneros cujo domínio social é o das instruções e prescrições, revisando a regulação ou normatização de comportamentos. Então, é isso tudo que eu estou falando aqui, ó. Quando a gente viu manual de instrução, quando a gente já viu receita, quando eu falo de diversos outros exemplos, eu tenho trazido aqui gêneros que pertencem a esse agrupamento textual. O tutorial pertence a esse agrupamento de gêneros da ordem do instruir e descrever. E é justamente isso que ele faz. Ele instrui. Bom, eu já tinha lido e visto o texto do tutorial em áudio. Claro, né, já que eu que montei a aula. Mas eu creio que mesmo que vocês, e aí aqueles entre vocês que tentaram fazer os movimentos, eu tenho certeza que, embora vocês não tenham tido acesso à imagem nem ao texto, as instruções em áudio foram claras o suficiente para que a gente tenha uma noção de como fazer. Claro que talvez uma ou outra posição seja um pouco mais complicado, se a gente nunca fez, da gente ter uma ideia. Mas a função desse gênero é justamente dotar aquele que não tem o conhecimento de conhecimento.
Por exemplo, se eu pesquiso como fazer uma receita de almôndega, eu não sei fazer. Então, presume-se que eu não sei fazer. Logo, o texto que eu busco, ele precisa ser claro, ele precisa ser didático, ele precisa ser específico. Se ele vier em uma ordem de etapas, é o ideal, tá? Então, ó, aqui eu trouxe alguns gêneros que são que fazem parte desse agrupamento da ordem do instruir e descrever. As instruções, manuais de uso e ou montagem de aparelho e outros, receitas de cozinha, bulas de remédio, textos de orientação comportamental, regras de jogos. E aí, lembrando que esse rol, esses exemplos, essa lista, é uma lista meramente explicativa. Eu trouxe alguns gêneros, eu não trouxe todos, certo? Porque se eu tivesse trazido todos os gêneros, tem um número infinito de gêneros. A quantidade de agrupamentos, ela é limitada, mas a quantidade de gêneros pertencentes a esses agrupamentos, e por vezes a mais de um agrupamento, não é uma quantidade finita, é uma quantidade infinita, tá? Até porque a gente sempre tem a possibilidade de um novo gênero. Por exemplo, iremos no futuro estudar o gênero chat, que é um gênero emergente, é um gênero novo que surgiu com o quê? Com essa cultura digital. Mas isso é assunto para a próxima aula. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ter uma ideia realmente, ó. A receita de cozinha é o quê? É um texto instrucional que vai nos dizer o quê? Que vai trazer o título da receita, os ingredientes, o modo de preparo, dicas, caso tenha um pulo do gato, uma dica, um jeito mais rápido de fazer algo. A gente tem o uso dos verbos no imperativo, uma linguagem clara, direta e objetiva. E por que eu estou sempre persistindo em dizer que é um gênero que exige uma linguagem clara, direta e objetiva? Porque, gente, pela própria função. Se eu escrever uma receita que seja ilegível, incompreensível, a que serve isso? Se eu vendo um móvel ou um aparelho com instruções dificílimas, para que serve? Para absolutamente nada, né? Então, se vocês forem reproduzir, atentem-se a isso. Sejam diretos, sejam objetivos, descrevam. Não assumam que a pessoa que está lendo tem algum conhecimento sobre isso, porque normalmente não tem. E aqui eu trouxe uma receita de brigadeiro que vocês podem, inclusive, reproduzir. Ó, ingredientes: uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, um pacote de chocolate granulado para fazer as bolinhas. Então, esses são os ingredientes. E a estrutura da receita normalmente faz com que ela seja dividida justamente em ingredientes e modo de preparo. Então, eu tenho: coloque em uma panela funda o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Em seguida, cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar bem. Depois, unte as mãos com margarina, faça as bolinhas e enrole-as em granulado ou açúcar. Coloque as bolinhas nas forminhas. A gente tem também o outro gênero, bula de remédio, que é o quê? Um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas sobre a composição, a utilização, os riscos, as contraindicações, as interações medicamentosas. Vocês sabiam que caso vocês estejam tomando alguma medicação e comecem a tomar outra, é importante que vocês leiam a bula para saber se as substâncias elas têm interação medicamentosa. Por quê? Porque pode ser que essa interação ela seja perigosa, tá? Então, sempre que vocês, ou seus familiares, ou alguém que vocês conheçam, que tomem alguma medicação com frequência e comecem a tomar outra, orientem isso, de que é importante que se leia a bula, embora eu sei que não é nada muito divertido de ler, mas a vida, gente, nem sempre é divertida, né? Às vezes ela é caótica, como a aula de hoje está caótica. Então, aí, quais são as informações que contém na bula? A gente tem
indicações, contraindicações, apresentação, posologia, que é o modo, a quantidade e o modo de uso, o laboratório, etc. Eu trouxe aqui um exemplo de bula de remédio, e a letra é bem pequenininha, mas aí ó, a gente vê a apresentação, o tipo de uso, a composição, algumas perguntas. Não há nada mais instrucional do que a bula de remédio, porque literalmente o ideal era que nós sempre lêssemos a bula antes de consumirmos alguma coisa, para que a gente realmente saiba usar isso com segurança. E eu trouxe também as regras dos jogos. As regras são textos que trazem o passo a passo de como realizar o jogo. Se a gente mudar alguma coisa, muda as informações, os objetivos e, consequentemente, a forma de jogar. É preciso ler as regras, como se joga e jogar. E aí eu trouxe um exemplo de um joguinho que eu acho bem legal, que é o Double. E aí eu trouxe o quê? A fotinho do jogo e algumas instruções. Ó. Aqui eu tenho o objetivo do jogo, eu tenho declarando que são diversos mini-jogos. Então, ó, o Double é formado por uma coleção de mini-jogos de velocidade, nos quais todos os jogadores jogam ao mesmo tempo e ele segue. Então, se vocês nunca jogaram um jogo, o ideal é que vocês comecem lendo as regras. Para quê? Para saber como joga, para saber como monta um tabuleiro, para saber quais são as regras. E é essencial para que todo mundo jogue dentro dos conformes, né? Embora o caos seja sempre algo presente quando a gente joga em equipe, né? Ó, aí eu tenho ó, mini-jogo 1, e eu tenho umas instruções realmente precisas sobre como se joga. Ó, mini-jogo 1, a torre do caos. Então, eu tenho a preparação, e ele vai dizer, ó, embaralhe as cartas, coloque uma delas com a face virada para baixo, enfim. E ele vai orientando, né? As regras vão orientando o jogo. Vai falar sobre o objetivo e como jogar, que é o principal objetivo da regra, né? Que é mostrar como jogar, o que pode fazer, o que pode não fazer, quem vence, por que vence. E aí, eu sei que eu falei um bocado hoje. E aí, vejam, a gente tem visto nessas aulas diversos modelos de tutorial, né? Eu já trouxe sobre a linguagem do tutorial, eu já trouxe as funções, eu já trouxe os temas. Eu acho que ficou claro para nós que o tutorial é um texto instrucional, que pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser imagem, texto, pode ser só texto, e que ele pode versar sobre qualquer assunto. Então, o que eu queria de vocês hoje? Para casa, eu queria que vocês elaborassem um tutorial escrito, que é um pouco mais fácil, né? Ou em áudio. Quem sabe vocês produzem o texto e gravam o áudio. Caso precisem de ajuda, não hesitem em pedir ajuda, tá? A familiares, amigos ou aos seus professores. E se quiserem, compartilhem comigo no formulário que eu vou deixar na descrição do vídeo quando for para o YouTube, tá? E aí, na verdade, eu quero que vocês que vocês produzam esse tutorial com base em algum conhecimento que vocês já tenham, certo? Sei lá, se você é muito bom em fazer um origami, escreve como faz, grava e me manda. Ou se vocês são bons, sei lá, em fazer maquiagem, em fazer uma receita, todo mundo tem algum talento, né? Então, por favor, mandem, eu quero saber se vocês entenderam direitinho a estrutura, tá? E aí, para terminar, vamos aqui ler essa frase de Manuel Bandeira, que é um poeta pernambucano, já falecido, maravilhoso. Ó, a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente. Então, vejam, é uma aventura que a gente não sabe muito bem para onde vai, né? E aí, por mais que às vezes a gente planeje algo, sempre pode sair do plano, que foi o que aconteceu hoje. Eu tinha um plano, saí um pouco do percurso, mas a gente faz o quê? A gente dá a volta por cima e segue, porque a vida é assim, gente. É feito de altos e baixos, caos e ordem, e é isso. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, rido aqui da minha cara, porque faz parte. E até a próxima. Foi, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima e apareçam!